Castro, Alexandre Fazioli e Tadeu Badaró. Nós vamos começar ouvindo, pelo tempo de 15 minutos, Dr. Carlos Bocuí, presidente do TROAN e conselheiro do CONAMA, que falará para nós sobre licenciamento ambiental no atual contexto civilizatório. Bom, bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer essa importante mobilização pelo Ministério Público Federal, principalmente porque o que nós precisamos mais hoje é realmente de protagonismo brasileiro frente à questão ambiental, enquanto a gente assiste um processo de retrocesso contínuo. Eu queria, por gentileza, se alguém me ajudasse a colocar a apresentação. Bom, a primeira questão que nós temos que abordar nesse processo que ocorre hoje é o fato de que nós vivemos num planeta que está mudando. Quando todo o nosso arcabouço legal, aquela primeira mobilização do ponto de vista científico da sociedade civil, que ocorreu a partir dos anos 60, 70, da Primavera Silenciosa, etc., nós tínhamos uma outra perspectiva de planeta do que a temos hoje. A perspectiva hoje é absolutamente limitada a determinadas situações em que a sociedade se vê numa situação de diferenciada, de antropoceno. Nós temos hoje no planeta uma era geológica, que é a era da intensificação das atividades humanas, ao ponto de alterar significativamente as condições vitais do planeta. Essa nossa realidade, ela deve ser o plano de fundo. Esse estado de arte, ele deve determinar a discussão sobre quais são os mecanismos que nós precisamos hoje para sobreviver na face do planeta. Esse gráfico nos dá uma ideia interessante de como se dá a alteração do planeta, no sentido de áreas urbanas, são os pontos vermelhos, rotas de navio, que são as linhas em azul, as estradas globais, que são em verde, e as Oi, será que dá para apagar? Geralmente as linhas em branco são as rotas aéreas. Então, esse conjunto de setoriais, de mobilidade e também de assentamentos urbanos, nos dão uma ideia do grande problema que nós temos hoje em termos de sustentabilidade. Essa época do antropoceno, ela muda radicalmente os conceitos de sustentabilidade. Nós ficamos condicionados a determinados limites e não temos uma liberdade política de decidir pela economia ou pela vontade de alguns setores qual seria o caminho que possa ser seguido. Nós temos hoje um contexto que exige políticas preventivas e coletivas.
normativas para a sustentabilidade. Entendemos isso aqui que sustentabilidade significa sobrevivência. Chega de usar o termo sustentabilidade para tudo. Os bancos têm a sua sustentabilidade, as empresas têm a sua sustentabilidade, enfim, mas sustentabilidade é muito mais do que isso. Sustentabilidade é sobrevivência, manter os processos vitais ao longo do tempo para a qualidade de vida mínima que a sociedade precisa para a sua vida no planeta. E aí, é bom considerarmos que nós temos limites planetários. Quando nós falamos de projetos de lei, quando nós falamos de normas, nós temos que considerar que o antropoceno, ele delimita hoje, isso é um gráfico da escola, eu diria, dos cientistas suecos, eles definem muito bem os limites planetários na questão do clima, dos oceanos, do ozônio, florestas, biodiversidade, água, poluição química, ciclo do fósforo e ciclo do hidrogênio. Isso tudo nos leva a compreender que qualquer alteração do licenciamento ambiental brasileiro que não leve em consideração a raridade dos bens ambientais que nós temos hoje e essa capacidade humana de intervenção no planeta passa a ser uma proposta ineficiente e pode significar um retrocesso. O que se denota no Brasil ao longo dos últimos 10 anos é que nós temos um predomínio da retórica sobre a realidade dos fatos na área ambiental. Por que isso aconteceu? Porque quando a questão ambiental surge, há um interesse muito grande da sociedade com relação à questão ambiental, mas os setores ambientalistas, os setores da normatização, mais ligados à percepção ambiental, é que dominavam o discurso. Quando o setor de governo incorporou as questões ambientais e o setor econômico também se apropriou do discurso ambiental, e deveria fazê-lo mesmo, porque há necessidade que isso se expanda para todos os setoriais, houve o uso do marketing, o uso da publicidade, ou seja, o esverdeamento de imagem, etc. Aí nós passamos por um processo de mau uso dos conceitos ambientais para mascarar determinadas situações. Então aqui, eu gosto muito desse gráfico do David Jensen, onde ele fazia alertas sobre o aquecimento global, um cientista da NASA, e os alertas dele eram revistos pelo Departamento de Gestão e Orçamento da Casa Branca, e vinha com outra roupagem para a sociedade. Então, era muito diferente do que se dizia em termos científicos, e a versão oficial demonstrava uma irrealidade, quer dizer, esse predomínio da retórica sobre a realidade dos fatos. A segunda questão é que, só para exemplificar aqui para São Paulo, sobre a realidade dos fatos e a retórica, nós podemos observar várias situações. A primeira delas, a questão dos mananciais. A segunda, a questão da água, da crise da água. A terceira, a questão do transporte por rodoanel. E aí nós podemos não só, teoricamente, falar sobre essa questão, mas nós podemos sacar aí de pelo menos 10, 15 bons exemplos de como as políticas elas usaram a retórica em detrimento da realidade. O segundo ponto, que leis e normas ambientais passam a ser tratadas como inconvenientes a serem desfeitos. É muito interessante isso, porque o discurso da modernização, ele trata a norma ambiental como sendo um obstáculo, quando na verdade a sobrevivência da própria economia demandaria uma observação melhor desse elemento. E aqui é importante ressaltar que a questão da norma é a prevenção, é a precaução, é você ter a possibilidade, por exemplo, no estudo ambiental, de definir o impacto antes que ele venha a ocorrer. Esse é o espírito da coisa, é o espírito da Constituição, é o espírito da lei, e é o espírito que regra as nossas vidas. Ninguém sai por aí dando cabeçada em poste, as pessoas têm cuidado com relação às suas atitudes,
Então aí nós temos um exemplo claro, até o caso de Mariana nos dá claramente essa noção de que preventivamente você poderia evitar aquele desastre se o licenciamento fosse bem feito, se a fiscalização ocorresse de forma adequada. O discurso da modernização normativa aponta para o resultado de permissividade e oficialização do abandono. Por que eu digo isso? Eu estou traçando alguns paralelos gerais, porque eu sei que os promotores vão entrar especificamente nas questões de retrocesso, mas essas são as tendências que nós notamos na argumentação de essência. E eu quero traçar aqui um paralelo de essência, porque essa discussão tem que ser tratada de novo e de forma adequada. Se a essência do processo está equivocada, nós vamos ter essa premissa falsa, o resultado vai ser falso também. Então aí nós sofremos de uma deficiência crônica de gestão dos órgãos ambientais no Brasil. Essa deficiência crônica do CISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, ela não pode ser solucionada com a oficialização do abandono, com a perspectiva de nós diminuirmos a eficiência do órgão ambiental, da exigência, ou transformarmos isso num processo de autorregulamentação do setor produtivo. Isso em nenhum lugar do mundo acontece. Se você comparar democracias bastante evoluídas, consolidadas, a gente vê que a questão de controle, de fiscalização, é um instrumento democrático, é um instrumento de você fazer valer a norma para proteger a comunidade, para proteger a população. Então, esse estado crônico de viabilidade de gestão da implementação de normas ambientais, que está dentro dos nossos órgãos ambientais, não pode ser solucionado dessa forma, eu diria, extremamente enganosa. Que você adaptar o que poderia ser uma boa norma à ineficiência, à ineficácia e à falta de gestão dos órgãos ambientais. Outra questão é que, nesse mesmo tópico, a economia de condições operacionais leva a uma condição do empreendedor de declarar que tudo vai bem. Aí nós vamos passar para aquele processo de autolicenciamento, autodeclaratório e uma série de instrumentos que acontecem de acordo com uma tabelinha que se criou no CONAMA, que, por exemplo, se você tem uma escala de empreendimento que é de pequeno porte e você tem, por outro lado, um impacto que é considerado baixo, isso vai para uma autodeclaração do empreendedor, ou seja, ele se autolicencia. Agora, vamos imaginar esse autolicenciamento plotado numa situação, por exemplo, como a da Baixada Santista, o Porto de Santos. Você tem lá 20 empreendimentos de porte sendo licenciados simultaneamente, sem visão da sinergia dos impactos, sem visão da cumulatividade, e num processo de autorregulação, né? É a raposa no galinheiro. Nós vamos perder a capacidade de vislumbrar qual é o real impacto e qual é a real situação. E esses projetos que estão aí caminham nessa linha. Sobre a gestão participativa e os espaços de discussão pública, justamente o que dá transparência aos processos de licenciamento e cria a pressão necessária para que você tenha boa implementação é a participação da sociedade. Se você não tem sociedade civil envolvida, nós vemos isso no CONAMA. O CONAMA é 10% sociedade civil, mas esses 10% conseguem dar transparência ao que está acontecendo lá, como é o que acontece aqui hoje. Foi os 10% do CONAMA que fez com que essa questão viesse para a sociedade. Quer dizer, você tem que ter participação da sociedade civil com condições de paridade, não nessa condição irrisória de 10%, que isso aí não significa nada, é como ir lá de observador, eu me sinto um observador, né, do governo, dos atos do governo, porque a articulação, obviamente, nos massacra na votação. Então, a possibilidade que a gente tem de mobilização social é de reverter antes que a questão vá para a plenária, para a votação. Então, especialmente o projeto do senador Jucá, que está no Senado, ele remete à oitiva pública, à audiência pública, aos cuidados do empreendedor. Segundo o projeto do senador Jucá, o empreendedor ele pode fazer a consulta pública, disponibilizar as informações,
para aquele empreendimento naquela região e toda a informação seria prestada, então, pelo empreendedor orientado pelo órgão ambiental. Onde é que nós chegamos? Nós chegamos a ponto de permitir que o autolicenciamento ocorra e mais, que ele consulte a sociedade e conclua e faça o relatório e mande para o órgão ambiental. Quer dizer, a subversão de valores dos critérios emergenciais colocados para obras de infraestrutura são completamente absurdas e um retrocesso impensável. Então, só para encerrar, falta o protagonismo consciente, faltam as posturas que o Brasil tem consignado em inúmeros documentos internacionais de proteção da biodiversidade, patrimônio natural, proteção da diversidade cultural, etc. Tudo aquilo que nós expulsamos fora do Brasil e que, na verdade, não ocorre nessas práticas. E aqui, esse gráfico da Organização Mundial da Saúde mostra a consequência disso. Mas se nós trilharmos esse caminho, quanto mais alteração você tem na área ambiental, mais necessidade de que o governo intervenha para socorrer as comunidades, como de Mariana, como nas questões de aquecimento global. Ou seja, esse gráfico é da Organização Mundial da Saúde, ele é de 1996, mas ele já tinha essa visão da necessidade de se estabelecer esse cenário. Mais uma pequena observação é sobre a economia. É muito importante, quando falamos de iniciativas de autorregulamentação, que possamos entender qual é a dinâmica do mercado. Isso não serve para todos, mas serve para a maioria. Eu vou ler aqui o que o Luan Chomsky do MIT coloca sobre isso. Os homens no comando das grandes organizações econômicas sabem perfeitamente que o aquecimento global é extremamente perigoso, mas eles se encontram numa espécie de contradição institucional, pois sua função é maximizar o lucro em curto prazo. Se eles não fizerem, alguém o fará. Se eles não fizerem, vão para a rua e outro entrará e falou-á. Então, essa não é uma escolha que vai acontecer nas grandes instituições. Eles poderão saber que estão hipotecando o futuro de seus netos, que provavelmente tudo que possuem será destruído, mas eles se encontram nessa armadilha institucional. E é isso que acontece em sistema de mercado. Vamos trabalhar com a regulamentação, nós vamos enfrentar isso. Tem um outro ponto que, ao mesmo tempo que o lucro rápido é perseguido pela economia no modelo atual, o governo se associa a essas iniciativas em busca do PIB e da empregabilidade. E esse é o mapa da corrupção no mundo, né? Feito pela Transparência Internacional, que demonstra que o Brasil, a Argentina, a Rússia e outros países têm um índice de corrupção altíssimo. Eu não preciso falar muito para que se entenda isso. Só citar o caso da Petrobras, nós já entendemos como as questões são resolvidas. E também é muito importante dizer que a sociedade ela não consegue atuar no planejamento. E que essa época do Antropoceno é uma época geológica, onde os seres humanos transformaram-se em elemento operacional primário com capacidade para alterar significativamente os sistemas da Terra. E como a dinâmica de planejamento segue o interesse do investimento econômico, só resta à sociedade brasileira o licenciamento ambiental como elemento regulador. Porque o planejamento fica induzido pela economia. Nós não temos participação nesse processo. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele apenas pode recomendar ao Conselho de Governo que tome determinada atitude ou não. E sabe quantas vezes o CONAMA fez isso, o Conselho Nacional? Nunca. E eu fiz um pedido para que se fizesse uma recomendação ao Conselho de Governo, e o secretário executivo do CONAMA me respondeu: eu não sei como conduzir isso, porque isso nunca aconteceu. Então, a possibilidade da sociedade civil atingir esse processo de planejamento, é claro que está muito longe da realidade. Então, só para encerrar, o que nós devemos manter é aquilo que foi conquistado, que, óbvio, está na Política Nacional do Meio Ambiente, os objetivos são muito claros, valem para o antropoceno, eles são válidos em qualquer momento, eles são questões de essência também, e as propostas da norma sobre o tema devem partir de se basear nessas premissas já estabelecidas e não desfigurá-las ou entrar em conflito com as mesmas. Então,
São 3 as ameaças hoje: o projeto da Câmara Federal, PL 3729, do Senado, do 654/2015, e a minuta do CONAMA em discussão. E queria afirmar que o que era ruim pode ficar pior, e é por isso que nós estamos aqui. E parabenizar o Ministério Público por dar esse protagonismo necessário, por todos vocês estarem aqui interessados para que esse protagonismo realmente aconteça. Obrigado.